Bom, pessoal, continuando aqui nossa sériezinha, né, os pecados de Jesus. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente do resto da playlist, pessoal, porque esse aqui não é tanto culpa do personagem, né? É mais culpa dos cristãos mesmo. Vamos começar aqui com o sermão profético, né? Que é o sermão de Jesus que ele fez antes de ser preso e morto. Em Mateus 24 temos o famoso sermão profético de Jesus acerca da queda de Jerusalém. Jesus disse que o templo seria totalmente destruído. Deixa eu só fazer um PS aqui, uma pausa, que também é sobre a vinda dele, tá? Mas não vale a pena citar nesse vídeo, porque senão vai ficar meio confuso. Vamos falar só da queda do templo. Em Mateus 24, 1-2, ele diz assim, ó: E quando Jesus ia saindo do templo, do templo que tinha lá em Jerusalém, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Primeiro problema, ainda tem o cotel aqui, que era parte do templo, o muro ocidental. Então, o templo era aqui em cima, nesse platô aqui, chamado platô de Jerusalém. Então aqui já tem um probleminha, né? Que aqui fala que não ficaria pedra sobre pedra. Então como é que fica ainda ter o cotel? Então meio estranho. Jesus disse que reuniria os seus, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade a outras nos céus. Não, amadinho, isso aí vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar, amadinho. Aí ele vai reunir os seus. Só que ele falou naquela geração. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui vocês vão ver muito marabalismo com relação a esse termo. As pessoas vão dizer que é a raça dos judeus, que não sei o que, mas é tudo mentira, tá, pessoal? O fato é que ele falou que todas essas coisas iriam acontecer naquela geração. Teve alguma reunião de escolhidos, algum arrebatamento naquela geração? Então os futuristas vão ter um problema com isso. Porque só nesse sermão profético a gente vai encontrar uns 2, 3, 4 pontos que não se cumpriram. Aqui eu estou citando só 2. E qual que é o problema disso? O problema é que na lei, Deus já tinha advertido acerca disso lá em Deuteronômio. De novo em Deuteronômio, um dos livros mais antigos da Bíblia, que fala assim, Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, que os cristãos dizem que é Jesus. E porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então é engraçado, né, que aqui eles falam que é Jesus, mas aqui o profeta ele é submisso a Deus, né, como dizem os muçulmanos, né? Ele é um muçulmano. Só que Jesus não, Jesus acabou virando o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, então só aí você vê que já não bate, né, com a cristologia. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele, do profeta. Não, da pessoa que não ouvir, perdão. Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Isso aqui inclusive a gente vai ver depois mais para frente, tá? Uma questão muito interessante acerca disso daqui, tá? E se disseres no seu coração: Senhor, como eu vou saber que a palavra que o Senhor não falou, né? Como é que eu vou distinguir um falso profeta de um verdadeiro profeta? Aí Deus responde: quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, é essa palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. O que Deus está falando? É um falso profeta. Então se surgir alguém e falar assim, vai cair uma tempestade amanhã no Rio de Janeiro. Se não cair uma tempestade no Rio de Janeiro, esse profeta é um falso profeta. E é até curioso, né, que a maioria dos cristãos parece que eles não se atentam a esses detalhes da Bíblia ou não respeitam. Eles vêm até aqui no meu canal me xingar, falar que eu não acredito na Bíblia, que eu sou herege, mas eles não acreditam. Pega, por exemplo, um Silas Malafaia. O Malafaia diz que é voz profética. O Malafaia falou que a igreja não ia contaminar ninguém na pandemia. O primo dele morreu de Covid. Tem alguém que abandonou o Malafaia por ser um falso profeta? Não. Quer dizer que tudo isso aqui que está escrito aqui na Bíblia, pessoal, é irrelevante. É mais irrelevante para um cristão do que para mim, que só faço um trabalho de análise da Bíblia. Porque eles adoram seguir falsos profetas. Esses pecados aqui de Jesus, por exemplo, é que nem os crimes do Bolsonaro. Bolsonaro é o presidente na história do Brasil que mais cometeu crimes. Eu ia até fazer um vídeo sobre isso uma hora. Prevaricação, corrupção passiva, corrupção ativa, crime sanitário, crime de contra-responsabilidade fiscal, falsificação de assinatura, etc, 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 etc. O Bolsonaro é o presidente que mais cometeu crime. Para um bolsonarista ele não cometeu nenhum. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos lidando com um personagem que mais violou as leis da Torá. Agora olha eles no comentário. Ele não cometeu nenhum pecado. Então, isso chama-se idolatria pura, cega, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos aqui, além do sermão profético? Olha o que Jesus fala aqui em Mateus 5.
Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menorzinho que seja o mandamento e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Bom, aqui nós temos o primeiro problema, né? O primeiro é que Jesus violou o sábado, que nós vimos aqui na playlist, e ele ensinou aos homens que isso era permitido. Tanto que ele falou, filho do homem é senhor até do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então ele mesmo já violou esse próprio mandamento aqui. Segundo problema, nenhuma igreja segue a lei. Desde que a igreja começou a se formar lá nos primeiros séculos, a igreja surge como antinomista ou anomista, ou seja, contra a lei. Fora os adventistas, né, que dizem que segue a lei, mas também eu tenho umas discordâncias com eles. Vocês conhecem algum cristão que segue todos os mandamentos da lei e ensina aos outros? Porque na verdade eles fazem exatamente o oposto. Eles ensinam que todos esses mandamentos foram abolidos, exceto se convém a eles, como dízimo, imagem, homossexualidade, etc. E ensina aos homens. Aí eu pergunto, então que profeta é esse, né, que veio e disse que a lei não seria abolida, que o menorzinho do mandamento deveria ser ensinado aos homens, e origina uma igreja que faz totalmente o oposto? Jesus não falou que uma árvore se conhece pelos frutos? Então aqui nós temos mais um caso. Ó. Foi Deus que falou essa palavra? Aqui, ó. Se cumpriu essa palavra? Eu acho que não. Mais um exemplo, né, para não ficar muito longo o vídeo, mas eu podia citar vários exemplos. Vamos ver aqui João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Algum cristão faz as obras de Jesus, como curar leproso, ressuscitar mortos, expulsar demônios, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas. Algum cristão faz isso? Porque aqui Jesus disse, eu vou até ler de novo. Ó. Na verdade, ó, não é mentira. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, que crê em Jesus, também fará as obras que eu faço, que as obras que Jesus faz segundo o Novo Testamento. Alguém já viu um cristão ressuscitando morto, curando alguém de Covid? Nós tivemos aí uma pandemia terrível, andando sobre as águas. E as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ainda fariam obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Já aconteceu isso, pessoal, nos últimos 2000 anos? Se cumpriu isso daqui? Então, se não se cumpriu, nós entramos aqui de novo na violação aqui, ó, de Deuteronômio 18. Mais um probleminha aí. E para finalizar, nós temos aqui também o oráculo de Zacarias, que eu já mostrei em outros vídeos, tá? Eu só vou citar aqui rapidinho, onde Deus fala que não teria mais profeta na terra. Então só esse oráculo aqui de Zacarias já quebra aquele sermão profético, né? Porque eu já mostrei aqui em vários vídeos, né, que não teria mais profeta, inclusive Macabeus confirma isso. Mas vamos ler aqui rapidinho, só para não cair em redundância. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas, e o espírito da impureza. E acontecerá que quando algum ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E o seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. Então o profeta que ainda profetizasse, ele seria transpassado, ferido. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Chagas, feridas na mão. Dirá ele, são feridas com que foi ferido na casa dos meus inimigos. Então aqui ele está falando de falsos profetas que teriam chagas, seriam feridos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que é esse pastor que é um mau pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Esse oráculo aqui, apesar de ser um oráculo negativo de Zacarias, que ele está falando contra o mau pastor, o próprio Novo Testamento aplica a Jesus aqui, ó. E disse-lhe Jesus, todos vós essas noites vos escandalizareis em mim, porque está escrito, eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aqui, ó. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Curioso, né? E para quem duvida que aqui é um mau pastor, ó, ele começa no capítulo 11, tá, aqui de Zacarias. Ó. E o Senhor disse-me, toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então esse é o pastor insensato do capítulo 11, que aqui no capítulo 13 Deus fala, ó,
fere o pastor. Por quê? Porque é um mau pastor e não era também um profeta, porque seria transpassado como um falso profeta. E isso aqui viola diretamente o que nós temos aqui em Deuteronômio 18, que Deus fala que falsos profetas seriam mortos, não deveriam ser temidos. E aí, como é que fica, pessoal? Essas coisas aqui se cumpriram? Ó. Então analise aí e tirem suas conclusões, tá bom? Quem puder dar um like no vídeo, que ajuda a aumentar a atividade e o alcance do vídeo. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.